Bom dia, meu nome é André e hoje eu vou falar um pouco sobre o nosso TCA, que é o Trabalho Colaborativo Autoral sobre Desigualdade Social. A desigualdade social é a distribuição desigual de privilégios, bens e oportunidades em uma sociedade. Inclui não apenas a desigualdade de renda, mas também as desigualdades em saúde, educação e poder político. Isso se deve principalmente à distribuição desigual de renda e aos investimentos insuficientes em áreas sociais importantes, como a educação e a saúde. Assim acabando com uma boa parte da população na mão de poucas pessoas que possuem recursos. Consequentemente, gerando a desigualdade social. As perguntas mais comuns quando se fala sobre a desigualdade social são suas variantes, como desigualdade racial, étnica, saúde e outras. O objetivo do nosso trabalho é aprender o que é a desigualdade social, definir os conceitos e compreender indiretamente como se define a desigualdade social de um país e refletir sobre a desigualdade social existente no Brasil. Para realizar os nossos trabalhos, pesquisamos conteúdos de sites e vídeos. O conceito da desigualdade social é a diferença existente entre as diferentes classes sociais, levando-se em conta os fatores econômicos, educacionais e culturais. Então, havendo vários tipos de desigualdade social, sendo alguma delas desigualdade econômica, desigualdade de classe, desigualdade de idade, desigualdade racial, desigualdade de gêneros, entre outras variantes. Uma das variantes mais conhecidas e faladas é a desigualdade de gênero, que consiste em quando há direito de um gênero em perda de outro ou outros. Historicamente, os direitos e desejos dos homens se sobrepuseram aos das mulheres e pessoas não binárias. Essa diferença está há muitos anos em nossa sociedade sob a forma do machismo, muito em função de uma grande cultura ultrapassada. Isso porque a condição familiar e as relações sociais passadas colocavam o gênero masculino no pódio da pirâmide social. Os homens trabalhavam fora, tomavam decisões e colocavam suas vontades às suas mulheres e filhos. Entretanto, desde sempre aprendemos a diferenciar pessoas pelo gênero, o que aumenta o comum fato que é preciso rotular as pessoas e, consequentemente, julgá-las com preconceito. Em questão aos trabalhos, poucas profissões são tão principalmente femininas, pois as mulheres sempre pertenceram ao papel de cuidado na sociedade machista e patriarcal dos séculos atrás, como também hoje em dia. Por isso que os setores de educação e na saúde, por exemplo, são tão principalmente ocupados por mulheres. A probabilidade de uma mulher conseguir um cargo na liderança em um negócio ou empresa é menor em relação ao gênero masculino para conseguir o mesmo cargo. Assim podemos entrar no provavelmente assunto mais discutido e atual sobre a desigualdade de gênero. A diferença salarial. Muitas pessoas veem a diferença salarial e já assumem que a justificativa é a discriminação, que muitas vezes podemos ver por dados que é uma realidade em que vivemos. Este pensamento deve-se às ideologias feministas atuais e à ideologia de gênero. Por outro lado, há alguns fatos em situações específicas que justificam a desigualdade salarial entre gêneros. Por exemplo, a presença dos homens em profissões de mais risco, em áreas de construções madeireiras, etc. Menos de 5% dos cargos são ocupados por mulheres. Como as profissões mais arriscadas pagam melhor do que as de baixo risco. Vê-se uma diferença. Um outro exemplo é a gravidez. É natural que as mulheres se afastem do trabalho por conta da gravidez. Enquanto isso, os homens se envolvem mais no trabalho em busca de maiores rendas. Por outro lado, as mulheres em 2022 ganham até 20% menos do que os homens no Brasil. E a diferença salarial entre os gêneros continua neste nível, mesmo quando comparamos trabalhadores em idades e níveis de escolaridade similares, mas de gêneros opostos. Lembrando que a desigualdade de gêneros e outros tipos de desigualdades são derivadas da desigualdade social. O país com maior desigualdade social e diversos outros tipos de problemas é a África do Sul. Uma boa maneira de se combater a desigualdade social na África do Sul, o país mais desigual do mundo, seria acabar com os incentivos financeiros do governo aos grandes produtores de combustíveis, que acaba beneficiando somente as famílias de rendimento médio e alto, acima de tudo, e trocá-los por meios de transferências focadas inclusivamente nas famílias mais pobres, contribuiria muito para a redução da desigualdade social no país. Entre os 10 países com maiores desigualdade social, em 7º lugar está o Brasil, em uma posição que a maioria dos brasileiros não sabiam que estavam.
se devendo ao governo atual e recente do Brasil e devido à queda do PIB que fez o Brasil cair bastante em rankings mundiais dos países. A desigualdade social no Brasil é a diferença nas condições da população de um mesmo lugar. Ela pode se manifestar de muitas formas, por exemplo, na diferença de emprego e distribuição de renda. As regiões que mais apresentam problemas sociais são o norte e o nordeste do país, os quais apresentam os piores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Resultados da Pesquisa Nacional para a Amostra de Domicílios e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada apontam a diminuição da pobreza e, consequentemente, da desigualdade social. Assim, nos últimos anos, 28 milhões de brasileiros conseguiram sair da pobreza absoluta e 36 milhões entraram na classe média. Só que, infelizmente, temos 16 milhões de pessoas que estão em pobreza extrema. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, as transferências que ocorrem por Bolsa Família é responsável por 3% da redução da desigualdade social em nosso país. Vale pontuar que má administração de recursos públicos, a falta de políticas públicas em áreas sociais, culturais, educacionais, etc., também contribui para a desigualdade social em nosso país, como, por exemplo, desigualdade social alimentar, falta de saneamento básico, ensino de baixa qualidade, menos formação e desemprego. São desigualdades existentes no Brasil, claramente sendo algo muito fora do real e do pensamento dos nossos governantes do nosso país. Assim, maneiras de extinguir a desigualdade social e outros tipos de desigualdade no Brasil, com ações como equilibrar o sistema tributário, promover a oferta de trabalho, revogar a emenda do teto de gastos, enfrentar a discriminação contra as mulheres, tributar lucros dividindo as heranças, combater a concentração de terras, investir em saúde e educação e principalmente melhorar a qualidade de gastos públicos. Com tudo isso acontecendo em nosso país, é claro se pensar nas consequências de um país desigual e cruel. A desigualdade social no Brasil e no mundo contém muitas consequências, como pobreza, má alimentação, condições financeiras e entre outros. Com isso também temos as dificuldades com moradias, falta de saneamento básico, falta de saúde, alta taxa de mortalidade infantil, violência e desemprego, levando ao aumento da pobreza, à má qualidade de alimentação e à fome. Vivemos em um mundo onde percebemos que os indivíduos são diferentes, com base em materialidade, raça, gênero, cultura e outros. A maneira mais simples de ver os homens diferentes é fisicamente ou socialmente. É por isso que vemos que existem desigualdades sociais, que têm características diferentes, pois são constituídas por uma série de fatores econômicos, políticos e culturais, específicos de cada sociedade. A desigualdade social é um fenômeno e, como tal, é provável que aconteça. Quando tentamos pensar diferente, agir diferente, ter força de vontade e apoio, podemos fortalecer o desejo da sociedade de existir e a vontade de mudar o país, trabalhando juntos para promover o bem-estar do povo. Deve agir coletivamente, buscar renovar a capacidade, tendo assim em conta os desejos de cada indivíduo. Podemos concluir que a desigualdade social é um processo que ocorre dentro das relações da sociedade, que está presente em todo canto do mundo, em cada país e cidade. Faz parte das relações sociais, pois determina um lugar aos demais, seja por questões econômicas, de gênero, de cor, de crença ou qualquer grupo social. Seja por questões econômicas. Nossa. De novo. Relaxa, Gal. Luxuosas. Assim não, assim não. É luxuosas. Fala miséria, não É miséria. Do Brasil. Ai, meu Deus! Do Pará. Eu sou o país. E outras variantes. Já viu isso aí já, mano? Não, pessoal, é só O aumento da pobreza, a má novo. qualidade Aqui dos foi povos. 3 engasgadas. O conceito da desigualdade social é a diferença. Oh, meu Deus! É a distribuição. Calma aí, pessoal. Pode continuar, eu corto. Tá. Gente, shh. As pessoas veem como a... Nossa, tô nervoso. Eu tô falando pra vocês ensaiarem lá. Os direitos e desejos dos homens se De zero.
aos grandes produtos de combustíveis. Não. Produtores. Ah, tá. Volta. De novo. Professor, acho que tá torto. O quê? Não, tá não. O jeito que eu tô olhando. Não tá nada torto, não. A diferença são... As desigualdades econômicas, nossa, Domicílios e do Instituto de... Começo. Nossa, Não. credo. Você confundiu tudo. Vai do começo. consequentemente. Devagar, vai. Não, se não, homem, vai. Consequentemente. Nossa, essa palavra consequentemente. Então,